Salve, salve! Sejam bem-vindos ao episódio número 2, aqui hoje com conteúdo de marketing com Guilherme Sanches. E aí, Rafa? E o primeiro, foi bom ou não? Foi ótimo e eu espero que vocês tenham anotado de como se faz um plano de marketing. Porque a gente vai dar continuidade. Exatamente. Se você não assistiu o primeiro episódio, não saia do vídeo agora, nesse momento. Assiste esse primeiro, depois você volta no canal aí e dá um... Como é que chama, Rafa? Rollback não, com o cara da de TI vai ter um troço. Mas dá uma voltada aí. Eu me lembrei da fita cassete, cara. Nossa, rebobina. Rebobina a fita aí, Nossa cara. Senhora. Não, dá um rewind, tipo Stranger Things, pra quem é muito novo. Tinha um negócio que tinha que voltar a fita. Procura no canal uns vídeos pra trás que você acha a gente aí de novo. Isso. Uma caneta Bic, assim, ó, funcionava pra voltar a fitinha. Pô, nossa, mano, isso funcionava muito bem. Então volta aí o episódio, assiste lá. Depois que você assistir esse, tem no Spotify, você pode escutar a gente pelo Spotify. Segue o canal, se inscreve no canal já que o conteúdo é maravilhoso. E hoje o papo é sobre conteúdo. Gui, mais uma vez, obrigado pelo episódio de hoje aqui. Mais um conteúdo muito foda pra galera. Vamos lá, tamo pronto aí. Então tá. Gui, falando do plano de marketing, como funciona o marketing da minha empresa, o que eu devo fazer, o que não devo fazer, tal. Hoje o mundo é virado no conteúdo, né, Rafa? Hoje todo mundo se tornou, querendo ou não querendo, um produtor de conteúdo. Exatamente. Você não tem como fugir. Então, como que a gente olha pra isso? Como que a gente vai fazer? Que conteúdo eu vou produzir pra minha empresa? Da onde que vem? Sabe, como que eu começo uma ideia dessa? Então, parte lá do plano de marketing, né? Tá. Assiste outro episódio aí. Mas, cara, não tem... Começa pelo seguinte ponto. Ninguém precisa inventar a roda. Ninguém precisa... Não tem fórmula mágica. Nossa, aquele cara, ele é tão criativo que só ele consegue. Não tem isso, cara. É um hábito, é um processo para você conseguir começar a produzir conteúdo e partindo de onde, né? Tá. Da onde vem as ideias, da onde vem o conteúdo. É um processo meu, tá? Então eu passo isso como aprendizado, como dica, né? O que eu faço? Eu pego o plano de marketing, eu pego o máximo de informações possíveis, eu começo a reunir roteiros que já foram feitos e eu começo a catalogar. Eu uso o Notion, né? O Notion eu vou lá e começo a colocar conteúdo. E aí chega num ponto que a gente já vamos lá, que existe uma base. Existe algo para você não partir totalmente do zero. E aí o que eu começo a fazer? A pegar referências, né? A gente acaba gastando bastante tempo vendo vídeos, vendo YouTube, vendo Reels no Instagram. Então, salva essas referências, salva essas ideias. Como que eu consigo aplicar isso no meu negócio ou na minha comunicação? Então, anotar, cara. Você tem que anotar tudo. Se você não anota, depois você vai precisar ficar tirando coisa da cartola. Então, não tem fórmula mágica. Você precisa ter uma base. E você precisa, basicamente, como se você tivesse um banco de dados para você poder criar alguma coisa. Então, o que eu faço? A partir do meu plano, do meu histórico, de tudo que eu sei, eu começo a criar tópicos. Eu começo a criar tópicos de possíveis assuntos que eu posso falar. No meu caso, eu vou falar, eu tenho plano de marketing e eu tenho de subtema aqui, eu tenho 30 subtemas que eu posso estar falando sobre plano de marketing. Outro negócio, por exemplo, a pessoa tem, sei lá, é nutricionista. Você sabe isso, já está no seu dia a dia. Quais são os temas que você aborda no seu negócio? Quando você está falando com o seu cliente, os seus conteúdos estão ali. O serviço que você presta, as orientações que você dá, os produtos que você vende, eles são o seu conteúdo. Então você precisa colocar uma lista de temas intermináveis ali, o quanto possível você fazer isso. Então, a partir disso, você vai ter os temas e aí você vai começar a pensar em como. Tá, eu preciso... Para organizar o meu conteúdo, também sugiro não deixa para fazer o conteúdo na semana de postar ele. Puta.
vou pensar nele hoje, eu vou postar quando amanhã. Isso. Hoje, que a gente tá em novembro, né? Não sei quanto vão estar assistindo. O de novembro a gente já tem que estar fazendo dezembro. Então, dezembro tem que estar sendo planejado hoje. Todos os roteiros têm que estar sendo escritos. E as ideias de vídeo. E você gravando eles já. Para você poder ir editando e tudo mais. E chegou no dia de postagem, seja frequente. Seja constante. Sabe? Se você se comprometeu a ter postagem na terça, na quinta e no sábado, cara, faz acontecer. Não deixa pra semana, não deixa pra última hora. Então, o conteúdo para mim, o segredo, tenha um banco de dados para você extrair essas ideias. Não precisa ficar tirando o coelho da cartola. Qual que é, né? É claro que vão surgir, por exemplo, surgiu semana passada um insight de uma ideia que o Juliano me pediu uma dica. Eu falei, pô, é um tema bom, vou gravar um vídeo sobre isso. Extra, ele tá fora do meu plano de comunicação. Então, esses conteúdos também podem existir. E, de repente, eles te dão um fôlego ali na sua comunicação, né? Mas tenha um plano, seja constante. Se você posta todo dia, posta, sabe? Produz com antecedência. E, basicamente, é isso, assim. De onde as ideias vêm? De uma base. Você precisa ter um banco de dados. E tudo aquilo ali vai ser a sua base. Então, você pode, por exemplo, vou fazer um planejamento de conteúdo para dezembro. Eu tenho que fazer 2 postagens por semana. E uma delas vai ser uma postagem fixa, né? Uma foto ou uma arte única. Ou um carrossel. Post ou carrossel. E a outra vai ser um vídeo de Reels. E durante esse período eu vou fazer alguns stories de bastidores do negócio, né? Então, preciso de uma postagem, um carrossel e um vídeo. Semana seguinte, então, semana seguinte mais um, semana seguinte mais um. Você vai precisar aqui de pelo menos 8 conteúdos, 4 estáticos e 4 vídeos. Então, qual que é uma ideia interessante de se fazer? É você utilizar um conteúdo que é um termo que utilizam, é para você utilizar um conteúdo transmídia. É você utilizar o mesmo tema para você complementar as suas comunicações, as suas postagens, uma complementando a outra, e de maneira que você vai, vamos dizer, entregando algo útil para o seu espectador, para o seu seguidor, de maneira complementar, de uma maneira que faça sentido ele estar acompanhando. Porque se você... comecei essa semana, falei de um assunto e na próxima data de postagem não tinha nada a ver com o que eu postei, não tem uma sequência lógica, não tem algo que demonstre que você pensou naquele conteúdo, tá? Ele tá meio ao acaso. Então, tenta fazer pelo menos como a gente está fazendo aqui, a gente está fazendo os temas, né? Do follow-up. Coloca os temas, por exemplo, esse mês eu vou falar sobre tema tal, ou essa quinzena eu vou falar sobre tema tal, e destrincha ele. Você vai ter lá no seu banco de dados, você vai ter os tópicos importantes para você falar sobre aquilo. Então, planeja cada postagem e escreve elas de maneira que as coisas se complementem, ou elas somem, e não, por exemplo, o mesmo conteúdo postado no estático está no vídeo. É o mesmo roteirinho lá, do estático aqui e aqui. Não faz isso, cara. Faz as coisas se complementarem, tá? Então, é essa dica que eu dou para você fazer um planejamento de conteúdo. Tá. Gui, isso faz muito sentido quando a gente tem um pequeno negócio, principalmente quando o cara do pequeno negócio, quando eu falo o cara, pode ser a mulher também, tá, gente? A pessoa em si, tá? Ela que abre, ela fecha o negócio, ela faz o financeiro, ela limpa, ela é tudo, né? Pequeno comércio e tal, quando a gente fala do pequeno empreendedor. E quando essa pessoa senta, eu preciso gravar um vídeo, eu preciso fazer uma postagem, sem planejamento. Mas assim, minimamente ela tem ideia do que ela precisa postar. Sim. Ela tem ideia às vezes nem do que vai fazer sentido, mas do que ela gostaria de fazer. Sim. Certo? Eu falo isso porque isso meio que aconteceu em casa, né? A gente, com a Dai, com o escritório, a gente começou vamos planejar?
Quem que você quer atingir? Ah, quero atingir tal. Então vamos olhar para... O que esses caras querem? O que ele quer ouvir? Ah, ele quer ouvir. Então tá, vamos gravar. Ó, você vai gravar esse vídeo essa semana. Você vai postar isso e isso. Sim. Beleza? E aí, quando a gente foi ver, por exemplo, estamos falando de 8 postagens mensais, né? 2 e 2. Ali é pouco, é tranquilo. É tranquilo. Você pegou, sei lá, 1 hora na semana e você resolveu isso. Isso. Pelo menos o seu planejamento tá todo feito. Né? É. 1 hora na semana você resolveu o que você vai fazer no mês. E aí você pega mais 1 hora numa semana e vai lá e faz. E não espera o melhor vídeo para você postar não, viu, gente? Não. Não é? Justamente. A gente vai chegar lá nesse ponto ainda, mas Tá. uma coisa interessante dessa coisa da internet é você olhar para, por exemplo, o padrão de produção de conteúdo. Porque, né, desde o começo, vamos dizer assim, da comunicação, que começou a comunicação visual, que começou com TV, ela foi se definindo um padrão. Aquilo que a gente escuta como padrão Globo de... William Bonner. Aquela coisa engomada, aquela coisa com um microfoninho invisível de lapela, ou, né? E então foi se gerando esse padrão. Câmeras profissionais, cenário bem construído. Aqui tá tudo certo, não tô criticando porque tá o ambiente certo e ele faz totalmente sentido. Agora, pro seu conteúdo da internet, se você apela para ficar fazendo puxando essas mesmas características, a aceitação do público é bem menor. Você tem que ter muita noção, porque o excesso de qualidade Isso. faz sentido em alguns nichos. Exato. Se você é um produtor de conteúdo audiovisual, mano, teu Reels tem que ser perfeito. Sim. Tipo, eu não quero nem saber. Se o seu Reels estiver mal colorizado, eu vou ficar puto. É porque o seu público exige aquilo, ele quer ver aquilo. Agora vamos lembrar que um dos maiores produtores de conteúdo do Brasil, porque sim, o Whindersson Nunes era um dos maiores produtores de conteúdo do Brasil, gravava uma GoPro no quarto dele, com ângulo abertão, o cara falando, sem microfone, sem nada. Não é sobre a forma do conteúdo, é sobre o conteúdo. Outro cara que fez isso foi o Gaulês. O Gaulês. Sentou ali, pôs uma câmera e... Você não precisa ter uma câmera de 8 conto com uma lente de 12 pra fazer sentido, não é? Você não precisa nem de uma luminária. Não. Você não precisa. Você Aquele precisa... ring light de R$6,99 resolve. Funciona, ou se você gravar perto da janela, funciona. Exatamente. Então, você não precisa se preocupar, eu tenho que trazer uma produtora, eu tenho que trazer um menino que manja de edição. As pessoas não estão esperando por isso. E quando você força isso, o seu engajamento cai. Então, você não precisa se preocupar com esse tipo de coisa. Produz o seu conteúdo, né? Faz o seu planejamento, produz o seu conteúdo, grava os seus vídeos com o celular, se você não tiver microfone. Uma coisa do microfone eu queria falar, mas não precisa, você não precisa disso. O mais importante é o conteúdo chegar e você começar. Você precisa começar e você precisa o meu vídeo não ficou perfeito. Nossa, eu não falei do jeito que eu gostaria, mas tá feito. Posta. Aproveita, posta, porque aquele conteúdo ali, ele vai servir como escola para você. Os seus erros vão servir de escola para você evoluir. E vai evoluir, tá? Vai evoluir. E se você guardou esse vídeo, fiquei com vergonha, não ficou bom, não vou postar, perdeu, cara. Perdeu porque você perdeu de ter feedback e aprendizado e ver qual foi a reação sobre aquilo lá. Gui, quando a gente fala de copyright, o que a gente tá falando sobre Eu ia falar isso. nessa hora? Cara, copyright são gatilhos mentais para você tentar inserir nesses conteúdos aí. E neuromarketing. É o que vende hoje, né, Rafa? Cara, é o que vende. É o que vende. É o que vende. Mas assim, eu acho que isso é interessante. A gente pode falar exatamente disso, que é essas questões de conteúdo são muito mais importantes do que a forma do vídeo. Isso é surreal, galera.
Uma dica, sabe como é que eu gravava vídeo? Eu morava na 9 de julho, super barulhento. Eu botava meu celular dentro do armário de roupa, porque eu, tipo, e falava, tipo, com o cenário da minha casa de costas, mas o meu celular dentro do armário, que era um ambiente cheio de roupa, ele não tinha eco. E aí as pessoas conseguiam me ouvir bem e não tinha barulho de busão. Sim. Mas assim, cara, o que você vai falar, é como você fala, e não se tá com roupa verde ou azul. Isso é extremamente importante a gente falar. É. Eu ia falar até do microfone, a gente acabou fica à vontade. mudando de assunto, mas eu tava gravando esses dias uns vídeos e eu tava segurando o microfone de lapela na mão. Eu tenho um ódio disso, gente. lá. Eu vou fazer. Então, Eu falei isso pra ele, eu já ia te xingar na lua já. tem estratégia. Porque é justamente a quebra do padrão Globo. Porque o que você espera num padrão TV? Engomadinho, o lapela quase escondido, praticamente, se você tentar deixar ele imperceptível, fio jamais, não pode aparecer. O fio tinha que estar. Sim. Ele tinha que sumir. Então, isso é o que se espera para um conteúdo padrão de TV. E quando você vai para a internet, as pessoas esperam que aquele conteúdo tenha sido feito para a internet. Eles esperam essa quebra de padrão. Então, quando você segura um microfone de lapela na mão, dava para prender na roupa? Dava, cara. E dava para prender na roupa, mas aquilo ali mostra que é para a pessoa que aquele conteúdo foi feito para ela, naquele canal. Então, isso é essa quebra de expectativa para ela se sentir confortável. Essa estratégia gera conforto no espectador. Sim. É isso. É feio ficar segurando o microfone? Não é prático? Nem um pouco. Mas, e aí vem exatamente o que a gente estava falando. É estratégico. O Gui tá falando com o público que ele pode fazer isso. Se eu fizer isso, eu sou apedrejado, porque eu sou engenheiro de som. Exato. Porra, a pessoa espera que no mínimo eu saiba que aquele é um microfone de lapela. Eu já coloquei... É sério, não, e é real. Eu já coloquei muito microfone de lapela no boné. Porque eu não tinha onde prender na pessoa e eu coloquei no boné. Mostra mesmo, com o Dead Cat. Coloquei aqui. Tá tudo certo. Mas assim, se eu fizer isso, a pessoa fala assim, cara, esse imbecil é um engenheiro de áudio, ele não sabe nem que isso é um microfone de lapela. Então assim, você percebeu que como cada caso é um caso, você tem que conhecer o seu público e aí você precisa plano de marketing. Exatamente. Tudo faz sentido, né? Tudo cara? faz sentido. Tudo faz sentido. Se você for estar tratando com... né? Eu tinha produtora. A produtora também. Eu era consumidor desse tipo. Hoje eu já tô numa pegada diferente, né? Mais voltado para marketing do que produção de vídeo, sim. Mas era um público diferente, uma exigência diferente. As pessoas podem notar, por exemplo, ele é baterista, que esses microfones não são de podcast, são de bateria. Por quê? Porque microfone é microfone. Não tem essa. É um transdutor. Mas pro público mais especializado, se eu fizesse, por exemplo, um podcast sobre áudio, eu provavelmente seria apedrejado se eu fizesse isso que eu tô fazendo agora. Eu tenho o Shure também, mas assim, é porque o SM7... Por que você não usa ele? Porque o SM7 tá super faturado. Tá todo mundo usando ele. Eu vou fazer uma postagem no Leão porque a gente não usa. Embasamento técnico. Tem todo mundo, né? E outra, quem é o público do Leão? Exatamente. Então, será que as pessoas estão querendo mais ver o Ju? Lindo. Lindo em 4K do que... Tipo, 360 é melhor. Não, isso é um ponto. Um dos fatos a gente não transmitir em 4K é por isso. Porque, cara, a gente é consumido prioritariamente em mobile. Whatever. Entendeu? Então, não faz nem sentido. Não faz nem sentido. Isso. Não faz sentido. Então cara, é sobre isso, assim. Não se preocupa, cara. Faz, né? Não, sabe? Não encrenca com isso. Tem muita gente que trava nessa. Fala assim, eu não vou produzir porque, eu preciso comprar o celular novo. E aí vem aqueles empecilhos, sabe? Pequenos empecilhos que te impedem de começar algo. Porque eu não comprei o lapela. Vai chegar o lapela, mas tá caro, tô esperando a Black Friday. Não, cara, faz com que tenha. O importante é o conteúdo e não o padrão de qualidade que você conseguiu dar. Não lembro nem o nome, mas aquele influenciador que fazia os vídeos assim, mostrando as coisas, que é um dos maiores influenciadores do mundo. Eu esqueci o nome dele. Fugiu o nome. Me deu branco. Bom, que seja. É um jovem... Ele começou gravando vídeo com o apoio do celular dele, era uma garrafa PET. E ele chegou onde chegou. Então, é aí que tá. Não fica colocando empecilho para você começar. Se você deixar qualquer empecilho, você nunca começa.
Ô Gui, a gente citou aqui sobre storytelling, sobre copyright, como começar essa base. Existem alguns gatilhinhos ali pra gente pegar esse conteúdo e falar, cara, ó, isso aqui eu preciso colocar. Uma coisa interessante né, a gente está falando sobre conteúdo, pega e faz e tudo mais, mas uma questão interessante sobre roteiros, né, de marketing é que você precisa ter uma intenção para cada frase que você for colocar. Cada frase que ela pode ser falada de maneira desinteressada, ela pode, mas você pode também colocar não segundas intenções, mas de certa maneira, segundas intenções no que você está dizendo. Direcionar essa frase, né? Direcionar a frase para alguma intenção que você busca atingir na pessoa, né? Então, o que é importante? No copy, para você produzir roteiros, ou você produzir legendas, ou para você produzir, sei lá, que seja um texto que vai para sua landing page. Você precisa de olhar o que eu preciso atingir nessa pessoa, qual é o meu objetivo com ela. E conforme o objetivo que eu tenho, quais gatilhos eu posso utilizar para ativar determinadas intenções nessa pessoa, né? Por exemplo, eu preciso criar conexão com essa pessoa a princípio. Por exemplo, eu estou falando com pessoas que são empresários. Então, como que é um gatilho de conexão simples? Fala assim, você é empresário, você já passou por determinada coisa, assim, assado? Você criou uma conexão. Uma identificação. Esse é um gatilho de conexão. Se a pessoa não é empresário, o que você quer com aquilo? A pessoa vai perceber que não é para ela. Uhum. Você quer que essa pessoa saia do seu vídeo, porque ela tá no lugar errado, né? Então, o gatilho de conexão é utilizado para isso. Gatilho de dor ou desejo é utilizado para você, é aquilo que a gente estava falando anteriormente. Você exemplificar uma situação que a pessoa vive e que incomoda ela, né, na parte de dor, ou você mostrar algo que é um desejo dela, algo que o seu produto, o seu serviço soluciona, né? Eu acho que o exemplo máximo disso é Polishop, lembra? Os caras abriam o armário e começavam a cair coisas em cima da pessoa. Cara, nunca mais. Jogue suas panelas fora com a nova Polymaker, não sei o que lá. Super Mega Ultra Power. É uma forma exagerada, caricata. Sim. Da dor e do desejo. Eu tenho 2 panelas da Polishop sensacionais, cara. Eu tenho também. Eu tenho um air fryer, cara, que é sensacional aquilo. Cara, é caro, é tosco, mas funciona. Exatamente. A gente vê a escassez, né? Uma coisa que é legal. Escassez é interessante. Você falar que aquilo ali não está disponível indefinidamente. Tem por exemplo, imagina um prestador de serviço. Eu tenho agenda para poucas pessoas serem atendidas na minha consultoria. Eu tenho aí 3 horários livres, por exemplo. Depois disso, minha agenda está fechada. Se eu quiser usar isso na minha comunicação, eu posso usar. A pessoa que trabalha com loja de produtos. Uma condição específica aqui, vou estar com 15% off para essa ponta de estoque. Eu tenho aqui 50 unidades. Acabou. A condição de pagamento já volta para a anterior. Que é o que a Kabum, por exemplo, faz na Black Friday, né? Ela coloca o número de produtos que ainda tem. Uhum. Olha, essa promoção abriu, ela só abre tal hora e tem 50 produtos. Um gatilho de escassez... Desesperador. Exatamente. Então, tem vários gatilhos que você pode estar usando. Você pode estar usando prova de experiência, por exemplo, contando uma história de algo que deu muito certo que você fez. Por exemplo, eu apliquei uma consultoria numa empresa que foi assim assado. Eles geraram de resultado um crescimento de 30% e foi de acordo com o que a gente planejou no plano de marketing. Sabe? Então, é gatilho. Então, o que são os gatilhos? Voltando de novo. São as segundas intenções do que você coloca na sua frase. Uhum. Tá? Então, basicamente, o gatilho é isso. E tem, por exemplo, gatilhos importantes que são básicos que você precisa colocar num conteúdo em vídeo, por exemplo, que é você iniciar um vídeo com um gancho forte.
Um gancho são aqueles 3 ou 5 primeiros segundos de um vídeo em que você precisa tirar aquilo do óbvio para a pessoa decidir se ela fica ou não no seu conteúdo. Se você começa um vídeo seu, por exemplo, boa noite pessoal, tudo bem? Eu sou o Guilherme Sanches, eu sou consultor de marketing. Poxa, sério, as pessoas passaram. Sabe aquela rolagem dos Reels? Ninguém quer ver você se apresentando, cara. De verdade, ninguém quer ouvir um boa noite. As pessoas já estão dentro do Instagram, as pessoas já estão apresentadas ali. Se você falar assim, oi pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Não usa isso nos seus conteúdos. Não usa, porque as pessoas não querem isso. E se você fica insistindo nessa, você vai ter uma quantidade de visualizações no seu vídeo muito baixa. E se você for olhar as métricas do seu vídeo, você vai ver que principalmente nos 3 primeiros segundos a taxa de abandono é muito grande. Então você precisa melhorar essa taxa de retenção, pelo menos no início. No início é importante para a pessoa decidir se ela fica. Então aí depois disso você vai utilizar outros gatilhos. Aí você gera conexão, você vai falar da dor, você vai falar de outras características para a pessoa realmente entender se aquele vídeo ali é para ela. Mas um dos itens mais importantes é o gancho. A entrada do vídeo, ela tem que ser matadora. E aí como é que faz um gancho? Agora tá diminuindo um pouco, mas tava super comum aqueles vídeos que você pega um vídeo na internet, um cavalo dando um coice, e aí cai o maluco. Cai o maluco e daí você pega e dá continuidade naquele vídeo. Tá, é um gancho. É um gancho. Sorvete na cara do... Exatamente. Então, as pessoas estavam utilizando, eu percebi que diminuiu um pouco. Acho que passou a trend um pouco. Tem um ou outro aí que... Mas vou dar uma dica pra quem trabalha com impressão 3D. Todo vídeo meu que tem bomba é que ele começa com uma cagada. Tipo assim, deu errado a impressão de uma forma descomunal. Eu já começo filmando a merda. Tipo assim, e aí galera? É o seu gancho. E aí você vira pra explicar por que deu errado. Isso. Esse aí é o seu gancho. Então ele pode ser um gancho visual, que é um caso como esse, que é algo que sai do óbvio. Por exemplo, eu vi um vídeo uma vez que o cara começava o vídeo, a câmera estava apontada para ele, mas ele estava debaixo da mesa. Então ele começa o vídeo falando debaixo da mesa e depois ele sobe, senta na cadeira e termina. O que ele quis com aquilo? Um gancho. Ele quis que aquilo ali saísse do óbvio e fosse algo inesperado para a pessoa decidir se ela ia ficar. Depois ela decide, mas você precisa reter a pessoa nesses primeiros segundos. É importante, é uma métrica importante para você considerar quando você vai produzir um vídeo. Qual vai ser meu gancho para a entrada desse vídeo? O conteúdo está todo pronto. Qual é o gancho? Ele pode ser visual ou ele pode ser falado. Né? Ele pode ser um gancho falado, por exemplo, a pessoa vai falar assim, você não vai acreditar que, por exemplo, num ramo imobiliário, você não vai acreditar que essa casa aqui foi construída num terreno de 150 metros quadrados. Pronto, você tem um gancho. Continua seu vídeo, desenrola, apresenta a casa. Você não vai acreditar em determinada coisa. Isso é um tipo de gancho falado. Os 3 erros mais comuns de quem vai começar um plano de marketing. Ponto. Você tem um gancho falado. Então, é importante frisar. O gancho é muito importante para a retenção do seu vídeo. Porque se as pessoas não assistem os 3 primeiros segundos, elas não assistem o resto. Já pensou? Já pensou nesse ponto? Se ela não assistiu o início, se o início não pegou, não importa o quão bom é o seu vídeo, ele vai ser ignorado. Vai ser ignorado. Ela não vai rolar, não adianta. Exatamente. Então, o gancho é importante pra caramba. Outra coisa que é importante para você, falamos sobre como é importante você começar um vídeo e como é importante você finalizar um vídeo. Você precisa de uma coisinha que chama CTA. É uma chamada para ação. Call to action. Call to action, isso. É você colocar claramente o que você quer da pessoa. Quem se engajou com aquele conteúdo, quem gostou daquilo ou quer dar o próximo passo a partir daquilo, o que você quer dele. Daí você vai
pedir para a pessoa falando no seu próprio roteiro. E quando você vai estar distribuindo isso via tráfego pago, você vai colocar de acordo com a sua intenção o botão que você quer no final. Por exemplo, clica aqui no botão de Saiba Mais, acesse o meu site e descubra como é que eu posso transformar o marketing do seu negócio. Tá? Então eu falei, clica no botão de Saiba Mais, essa é a CTA. Embaixo precisa ter o botão da CTA, certo? Já vi coisas... Fala isso. Já vi coisas assim, clica aqui, aonde? Aonde? Parece óbvio, mas não é, gente. Esse é um ponto interessante. Depois lá na parte de tráfego pago a gente pode falar mais, mas é uma coisa chamada Dark Post. Sim. É você ter um conteúdo que é específico para anúncios e ele não está no seu feed. Ele não foi postado no seu Instagram nem no seu Facebook. O Dark Post, ele funciona especificamente para isso. Quando você quer que a pessoa conclua alguma ação e numa postagem lá do Instagram, você não consegue colocar botão de Saiba Mais. Sim. É só via tráfego pago. Então, você sobe isso aí num Dark Post, que é uma postagem que parte lá do gerenciador. É uma postagem que ela não vai estar no seu Instagram. Então, tudo... cada conteúdo certo no local certo, né? Legal. O Gui, trends, né? A gente vê muito acontecer, as músicas que estão em alta, pá, né? O coice do cavalo que a gente vê vendo aí, ainda tá pegando isso, né? Então, o que eu penso sobre trends, cara? Eu acho que somente se fizer sentido pro seu negócio. Eu falei exatamente isso. Somente. Nada é mais tosco do que um troço tentando... que claramente não funciona. Surfar uma onda. Exatamente. Somente se fizer sentido pro seu negócio. Porque senão você vai forçar a barra. O nosso diretor ali, o seu xará, o Guilherme, ele ficava maluco vendo aquele da cidade mesmo, uma empresa postando... Principalmente aquelas brincadeiras de dar tapa na cara do funcionário, jogar não sei o que no chão. Ele falou, cara, não faz sentido nenhum pro que ela vende, pro que ela faz. Tá ligado? Eu já me irrito quando a pessoa usa o formato do meme errado. Por exemplo, o cara usa um layout, mas ele não tem uma conclusão com aquilo. Ele não entendeu por que ele fez aquilo. E trend pra mim é muito parecido. Por exemplo, tudo bem, você quer fazer a trend lá do cara, do coice do cavalo, o cara jogando um balde de água, aparece a vendedora toda molhada. Sim. Tudo bem. É um gancho forte. É um gancho forte, mas se lembra que, e aí é muito, muito porém, essas trends passam. E normalmente elas passam mais rápido do que o seu tempo de campanha. Então fica tosco. Porque você começa a receber coisas que já saíram do ar, tipo, sei lá, 2 meses atrás. Esses dias eu recebi uma trend tosca, completamente fora, datada. Eu olhei e falei assim, mano, que ridículo. Porque os caras ainda programaram errado. Eles fizeram um tempo muito grande de campanha. E aí a coisa passou. Isso falhou lá no tráfego pago. Tem que ser muito ajustado. Então trend é um negócio que também é uma área que pra mim é bem delicada. Assim. É útil. Tá, vão ter provavelmente alguns ganchos bons pra você fixar e as pessoas estão vendo aquilo ali, tá em hype. Tá no hype, tá bombando. Tá, mas não força a barra nisso. Não vale a pena. Você perde toda uma constância de produção. Imagina que você fez o plano de marketing e você saber exatamente como é que deve ser a sua constância, a sua produção de conteúdo. Tem uma linguagem certa e de repente apareceu algo nada a ver. Com um humor desnecessário que mas usa se fizer sentido. Então analisa bastante. Não vai em todas. Acho que esse é o ponto, né? Esse é o ponto. Tá. Até a gente colocou aqui, mas quando não é a sua marca, quando você está usando alguém para falar da sua marca, pode ser uma outra história. Porque pode ser que essa pessoa consiga pegar uma trend que ela consegue se encaixar. Ela se comunica dessa maneira. Ela se comunica daquela maneira. Tá e a sua marca dela, né? Exatamente. E a sua marca faz sentido com ela. Eu vejo muito isso com a Haru. A Dell manda muita coisa. A Dell, Nvidia, manda muita coisa pra Haru. Só que a Haru, ela tem um negócio meio maluco que encaixa em algumas coisas, e ela consegue fazer propaganda da Nvidia, por exemplo, numa trend onde a Nvidia não se encaixa. Sim. Mas vai com calma. É interessante falar sobre essa questão de influencers, né? Do quanto é válido ou não
né? Eu escuto sempre as pessoas perguntando: e aí, eu devo procurar algum influencer para ajudar a minha marca? E, cara, eu acho que sim. Tudo você tem que estudar. Se casa, se o seu público-alvo é o público daquele influencer, né? Tem gente, né, postando para todo lado. Não, se a pessoa tem mais de 5 mil seguidores, beleza. Mas não, olha lá o que a pessoa fala. Faz sentido? Condiz alguma coisa? Faz sentido se comunicar em collab com aquela pessoa? Faz sentido? Tem o meu amigo Juninho, que tem um restaurante A Roça lá em Joanópolis. Sim. É meu irmãozaço. E a gente tava pesquisando, cara, qual influencer faz sentido pra gente estar falando, pra gente estar colaborando, né? E a gente achou um influencer que é regional, que fala sobre restaurantes, lugares para as pessoas conhecerem, algo que foge do óbvio. E faz sentido, porque o público-alvo dele espera por aquilo, espera ver um restaurante como o dele. Então a gente tá... Spoiler. Em algum momento vai acontecer. Legal. Então, tem uma história interessante. Você vai gostar. Eu tava escutando esses dias um cara contando a história da Gibson, né? Da guitarra Gibson, uma das maiores marcas de guitarra do mundo. E, resumindo bastante, era uma marca que estava quase falindo nos anos 80. Era uma marca que estava a ponto de pedir recuperação judicial nos anos 80. E meados de 85, 86, surgiu uma banda chamada Guns N' Roses. Sim. Sr. Slash foi o maior responsável por vender guitarras. E aí foi assim, a marca que já estava capenga e eles não estavam mais produzindo os instrumentos como eles produziam lá nos anos 50 e 60. Eles já estavam produzindo instrumentos de baixa qualidade. Não estavam mais se preocupando com a alta qualidade ali do instrumento. E aí o que aconteceu? O Slash pegou uma guitarra lá, antigona, dos anos 50 e tanto, se eu não me engano. E ele gravou o primeiro CD do Guns N' Roses com essa guitarra. E aí o que aconteceu? Guns N' Roses estourou. Explodiu de uma maneira grande, incontrolável. E o que aconteceu? Ele influenciou uma geração, que é a minha geração, a geração que estava crescendo nos anos 90. Influenciou todo mundo a querer tocar a guitarra do Slash. Uma marca que estava quebrada, sem querer, antes de existir o influencer, o Slash foi um influencer que modificou a história. Recuperou a marca e o que ele ganhou foi ele era patrocinado ali pela Gibson, mas o crédito real nunca deve ter voltado. Nunca veio, porque ele salvou um negócio quebrado. Então o influencer pode fazer muita diferença. Se ele conversa com a tua marca. Isso. Então analisa esse ponto. O influencer fala com o meu público-alvo. Se falar, cara, vai porque ainda mais se ele tiver uma base engajada e grande. Vai que vai. É poderoso. Tá. Os formatos de hoje em dia, né, Gui? Hoje você até colocou alguns pontos aqui que são importantes a gente olhar, né? Formatos, por exemplo, o uso da legenda. Outra coisa que você coloquei bem legal isso aqui, velho. Informações do Instagram cobrem o conteúdo. Foi legal você pontuar isso daqui, porque eu vejo às vezes, tipo, ou até mesmo, acho que o nosso nem tanto, né? Eu acho que a gente não dá tanta canelada assim. A gente não canela tanto assim, não. Até porque o corte é um pouco mais simples, né? Não tem tanta informação, é mais a fala e a legenda, né? Mano. Pode parecer que não, mas tem muita gente postando vídeo horizontal no Instagram ainda. E, cara, você tá perdendo 2/3 da sua tela. A pessoa se dispôs a abrir o seu vídeo e a olhar o seu vídeo, você tá usando no formato do celular, você tá usando uma tarjetinha no meio. Cara, que desperdício. E às vezes você perdeu, às vezes, toda a oportunidade é uma oportunidade que poderia ter gerado algo. Imagina que aquele vídeo ali, que tá na horizontal, errado,
poderia estar convertendo um cliente novo. Não, a pessoa não gostou, o formato está errado, local errado, com postado errado. A pessoa pulou e você perdeu uma oportunidade. Aquilo ali podia ter significado um negócio para você que poderia ter virado o jogo. Então, o conteúdo no formato certo. O Instagram até entrega menos. Se ele sentir Sim. que está na horizontal, ele te entrega menos. Gente, é um caos isso. Então, usem os formatos certos. Eu faço isso de vez em quando. Eu faço uma arte no formato para algum cliente. Eu contrato alguém, de uma pessoa que trabalha comigo há muito tempo, que adapta aquela arte para todos os outros formatos. Eu e a China. Aliás, coisa besta, mas a China tá postando coisa de fevereiro já, programando post de fevereiro que já tá filmado. Pode ser que tenha um post incidental de alguma coisa que aconteceu, mas os clientes maiores dela já tá programado até fevereiro do ano que vem. Mas ela monta pra mim porque, cara, você tem que postar no lugar certo, do jeito certo. Carrossel? É carrossel, então é X. É vertical? É vertical. Horizontal? Horizontal. E, né, não uso o mesmo post do YouTube. Você falou de transmídia? Não uso. E sabe o que eu vejo? Esses dias olhando... eu de vez em quando eu fico fuçando algumas coisas, né? E aí eu vi, por exemplo, você abre um perfil de alguma rede social de uma empresa e aí tá lá, formato geralmente é 4x3, é isso? 4x5. 4x5 ali e tal. 4x5 é aquele vertical reduzido, que é para feed. Tá pra feed. Ou quadradinho, né? 1x1. 1x1. E aí eu vejo alguns que, tipo assim, parte da informação tá... Que se você abrir a foto, vai estar lá. Sim. Ela vai aparecer, ela vai estar aqui em cima, tipo, preço. Ou alguma coisa aqui. Mas quando você olha só no feed, ela não... Tá cropada errada. No grid do Instagram da pessoa ficou errado. Não tá ali, sabe? Então tem, assim, cara, não é difícil. Você vai ter o 9x16, que é o vertical, no Story e no Reels. Estamos falando de Instagram. E para você usar no seu feed, carrossel ou post de foto única, é o 1x1 ou 4x5. Só que o 4x5 exige uma observação. Uma diagramação melhor. Você não pode colocar conteúdo importante nas pontas da arte. Porque quando aquilo ali aparecer no seu grid, né? No grid do seu Instagram, aquilo ali vai ficar com informação cortada. Texto pela metade, o logo da empresa pela metade. Cara, fica feio pra caramba. Vale a pena. Quase todo celular tem como você ativar o grid e você pegar a arte e ele vai sumir com a parte e vai ficar marcado. Vale a pena fazer isso para você ver o que vai sumir no 4x5. Se você vai fazer uma foto, por exemplo, é uma foto e o rosto. Cara, cortou no grid, cortou a cabeça da pessoa. Entendeu? Ficou bem na divisa do olho. Porra, mas... É chatinho. Saca? Então, não é difícil. Mas dá preferência... Eu dou preferência por 1x1. Tá? Pra feed. Eu também. Porque também ali não dá erro. Né? O 4x5 é um formato que, vamos dizer assim, o porquê que esses formatos verticais eles foram surgindo e o porquê que, em alguns casos, se dá preferência para ele. Ele ocupa mais espaço da tela de quem está vendo o seu conteúdo. Quando você tem um conteúdo quadrado no 1x1, às vezes o seu conteúdo pode estar dividindo tela com outro conteúdo. Você pode dar chance para o próximo. O vertical ele já tem atenção exclusiva sua. É um ponto positivo? Mas se preocupa em não deixar nada vazar para não ficar feio no grid. Tá? Outra coisa, questão assim a gente está falando de grid. Tinha vocês vão lembrar, hoje em dia é menos moda, mas tem gente que usa ainda aquele grid bonito, todo encaixadinho, que você só pode postar de 3 em 3, senão aquilo ali tudo desencaixa. Então, né, apesar de que está sendo utilizado muito menos, aquilo ali dificulta muito você fazer a sua comunicação. Ele gera uma obrigação de você não poder fazer um post fora do plano. Se você fez pronto, o seu grid deformou todo, ficou feião. Então, não recomendo. Foca no conteúdo, no que e não no como. Uma coisa que vale lembrar, eu sou uma pessoa muito mais de TikTok do que de Instagram. Eu consumo mais conteúdo do TikTok.
Até por um outro monte de questões. Tá fazendo dancinha no TikTok, cara, né? o pior que é isso. O TikTok, ele entende muito mais rápido tuas preferências. Muito? O meu, assim... Você é louco. Eu vejo muita coisa de outras línguas. Então, por exemplo, ele entendeu que eu tô querendo treinar alemão. Cara, meu feed inteiro em alemão. É surreal. Então, pra mim, ele é muito mais dinâmico. Só que, vai postar alguma coisa no TikTok, cuidado com o quê? A legenda do TikTok fica em cima do vídeo. Então, se você quer mostrar alguma coisa, não joga pro canto inferior esquerdo, porque vai sumir. Do mesmo jeito que se você quer mostrar alguma coisa que vai ficar no meio ali, onde ficariam os sinais das redes sociais, vai sumir também. O vídeo pro TikTok tem que ser gradeado diferente, se você vai querer mostrar alguma coisa. Então, fica a dica, porque é chatinho montar para TikTok. Como eu monto o meu conteúdo para lá, eu tenho que tomar cuidado se eu vou mostrar alguma coisa, se eu fazer algum publi, ali é mais chato. Tem algumas boas práticas de conteúdo que vale também para o vídeo de Reels, né? Vale para o Stories, mas o Stories tem menos complicações. Mas, por exemplo, a barra de botões que fica do lado direito. Não cola suas coisas do lado direito. A ferramenta vai cobrir o seu conteúdo. Imagina o seguinte, você coloca a sua legenda. Legenda, é importante pra caramba a legenda, cara. Tem a legenda. Legenda dos vídeos, sabe o que é legenda? É aquela letrinha que fica aparecendo, igual nos filmes legendados. E cerca de estudo, cerca de 60% das pessoas veem o conteúdo sem habilitar o som. Eu faço isso. Então, Vê imagina... no trabalho, vê ali... Então, imagina aquela coisa. Toda oportunidade que você perde poderia ter se tornado algo. Que seja um seguidor a mais. Às vezes a sua intenção é essa. E aí você postou um conteúdo sem legenda. E a pessoa tá vendo vídeo sem som. E começa um vídeo com uma pessoa assim, ó. Sobre o que tá falando? Não sei, não tem legenda. Perdi a oportunidade. Te pulei. Então a legenda é importante pra caramba. 60% não é pra ser ignorado. Então tem as ferramentas de fazer legenda automática. O CapCut tá cobrando agora, mas tem outras que fazem. Adobe Express. Mas quem tem quem tem um negócio e tem que estar na internet hoje, quem não está produzindo conteúdo, seja ele da forma que for, você está perdendo a oportunidade de estar no meio, né? Dessa massa aí, né, Rafa? E o CapCut vale a pena pagar. Gente, eu ia falar isso. Uma ferramenta que vale muito a pena. Até puxando no próximo tema. O ChatGPT é de graça. Mas não é. Ele é de graça, mas IA não é de graça. Isso. Se você vai usar aquilo profissionalmente, procurando um retorno, o cara paga. Se tem uma coisa que eu sem zoeira, eu pulo, eu me irrito quando eu vejo conteúdo profissional de uma empresa com marca d'água de produto free. Tipo, se o cara não se dá o valor de pagar R$15 pra tirar aquele negócio do conteúdo dele, que valor que ele dá pra empresa dele? Pega muito mal. Gente, é investimento. Ferramenta é investimento. Sim. Funciona muito, muito. Eu vou usar o ChatGPT porque é de graça. Beleza. Mas, galera, tipo, né? Mas ainda complementando, a gente estava falando sobre as legendas têm área certa para estar no vídeo, né? Normalmente você tem que... quando você está filmando, você já consegue ver isso, se você ativar a parte de grid das divisões da tela. Então, o que é o ideal? Você utilizar o terço superior. Você olha para uma tela de celular, por exemplo. Deixa eu pegar o meu aqui. Você vai estar olhando aqui na parte superior. 1/3, 2/3, 3/3. Aqui pega, né? Sim. Nesse terço aqui, ó, é a linha dos olhos. Os olhos tem que estar nessa divisão de terço, tá? A sua legenda, ela tem que estar um pouco acima dessa cruzamento do terceiro terço de baixo. Tá na divisão entre o terceiro e o segundo ali. Ela tem que estar aqui. E descolada um pouco do lado direito da tela, porque aqui tem todos os botões do Instagram. Então joga um pouquinho para cá. Então, sua legenda vai estar aqui. E se você tiver elementos gráficos, aí você pode colocar aqui na parte de baixo, antes da parte da legenda do seu conteúdo. Porque se você coloca informação nessa dead zone, né, nessa área morta, tanto lá no topo, quanto nas laterais, quanto na base, você vai estar perdendo uma oportunidade. Eu estava lendo um conteúdo sobre isso e o nosso
visual, ele esquerda, né? Olha aqui primeiro, vai pra cá. A ordem de visualização de coisas, né? Exatamente. É da esquerda pra direita, de cima pra baixo. A gente brinca do Z ao contrário. Pensa num... Você pega um Z, então vai ser da esquerda pra direita, aí você vai cruzar pra cá, pra depois voltar. Exatamente. Por isso que o último patrocinador que aparece é sempre o que paga mais, porque ele é o último que você vai ver antes de desviar o olhar. Fica a dica. Backdrop funciona assim. A gente faz sempre esse olhar aqui, né? A gente vai... Isso é cultural de país para país. Não acho que seja um pequeno empresário vai se preocupar com isso, mas se você vende para outro país, se você exporta, procura saber qual que é como é que eles entendem isso. Tá. Vou dar um exemplo. Eu trabalhei muito com produto japonês. O japonês lê da direita para esquerda, de cima para baixo, porque ele escreve assim. Você vai ler alguma coisa no Japão, ele escreve de cima para baixo, da direita para esquerda. Nos países que falam árabe também, só que lá é vertical. Então é da direita para esquerda e de cima para baixo. Então o que acontece? Cada país isso vai mudar. Por isso que anúncios da mesma empresa veiculados em países diferentes têm ordens diferentes de assuntos. Então, interessante. É cultural. Então, esse conteúdo do lado esquerdo aqui em cima, ele seria o mais importante ou o mais importante embaixo? Embaixo. Tá. Depende do que você tá querendo, né? Se é um CTA pra mim, pra chamar esse cara, chamar a atenção dele, pode ser aqui em cima. Pode. Mas Então, coloca embaixo. Eu também ponho embaixo. Por quê? A área de informações extras, imagina o seguinte, eu não sei se vai dar pra ver, eu tenho mania de escrever. Aqui vai estar o rosto da pessoa, aqui vai estar a área da legenda e aqui é a sua área... Aqui é o rosto da pessoa. Tá. Aqui vai estar a sua Ainda bem legenda. que ele é consultor de marketing, E né, aqui... gente? E não é um desenhista. E aqui... aqui você vai ter as suas informações úteis. Os seus gráficos. Eles vão aparecer aqui. Tá. A não ser que você queira que ele cubra o seu rosto. Aí você coloca aqui. Cada intenção é uma coisa, mas não é o normal. Por que pra mim o call to action é embaixo? Porque depois que você consumiu o conteúdo, você toma uma ação. Se você usar o call to action em cima, você fala, mas eu nem sei o que o cara vai falar ainda. O cara vê, viu, liu, acabou, vai embora, entendeu? Entendi. A última coisa que ele vê na página tem que ser o que você quer que ele memorize ou que ele tome uma ação. Isso. Por isso que, normalmente eu nunca tinha direito. O botão fica embaixo e a ação vem por último no seu roteiro. Então tudo faz sentido para estar se encaixando ali no final. Ele tem que vir pro fim. Exatamente. Bom, show de bola. Falando sobre... Só para complementar, você estava falando de ChatGPT. eu queria dar uma dica de utilização do ChatGPT. Porque as pessoas estão se valendo desse recurso hoje em dia. Facilita a parte de produção de conteúdo? Puta, muito. Facilita pra caramba. Você não pode transferir o serviço para ele. Tem que ter um filtro humano. Não é um funcionário gratuito. Ainda mais se você estiver usando o plano free, não é um funcionário gratuito. Ele não vai fazer tudo perfeito. Então, por exemplo, você fez que dica que eu queria dar? Se você fez todos os passos certinhos, você fez o plano de marketing e você tem ali todas as características e você tem toda a conclusão do plano de marketing, de tom de voz, de comunicação, etc, etc. Você pode nutrir o ChatGPT para trabalhar direito para você. Imagina o seguinte, conversa nova no ChatGPT, cria um texto para minha empresa tal, que vende tal coisa. Cara, é genérico. Sim. É totalmente genérico. Mas se você chega pro ChatGPT e fala para ele assim, eu quero te informar características sobre um novo negócio que eu tenho. É um negócio de tal segmento, eu vendo tal coisa, e aqui abaixo eu vou colocar para você como que são as características do meu plano de marketing e comunicação. Você pode colar lá, cola e dá enter e fala assim, aprenda sobre isso. A gente vai usar isso mais tarde. Cola isso lá. E se você não tiver um plano de marketing, faz isso do mesmo jeito. Nutre uma conversa do ChatGPT com as informações sobre o seu negócio e não mistura aquela conversa para falar sobre outros assuntos. Aquilo ali você pode chegar lá do lado esquerdo e nomear aquela conversa. Essa conversa aqui é sobre o meu negócio e sobre a comunicação de rede social dela. Você pode ter outra parte jurídica do meu negócio.
vai ter informações diferentes. A parte comercial do meu Você do meu abre negócio, novas conversas. abre novas conversas e deixa lá nomeada, deixa salvo, não vai sumir. Então, nutre, alimenta o chat GPT para ele saber do que ele está falando. E ele vai te entregar conteúdos melhores. Sempre localiza ele. Estou na cidade de São Paulo, estou no Brasil, porque ele também é uma ferramenta global. Ele não sabe qual que é o mercado com o qual ele está trabalhando. E seja crítico do que você leu nele. Olha e fala, ok, isso está aqui. Nunca você pode pegar o que saiu dali e considerar que tá certo, perfeito, tá pronto. Não, tem que passar por uma análise humana e você tem que revisar aqueles pontos, tá? As intenções que eu tenho com esse vídeo estão sendo cumpridas? Os gatilhos estão aqui? Ou eu preciso refazer isso aqui? Cara, tem que brifar ele e revisar ele depois. Depois de entregue é muito útil, mas trabalhe em cima desse texto ainda para ele ficar bom. Bom, show de bola. É isso aí. É isso, mais uma aula aqui sobre conteúdo para você ainda quer saber sobre marketing. Segundo episódio feito. Gui, obrigado mais uma vez. Imagina. Muito obrigado. Um prazer. Então segue o Guilherme aí na descrição do vídeo. Segue Juliano Leão. Rafa _S Freitas. Ah, que chique. Segue o Follow Up, segue o Leão Podcast, se inscreve no canal, deixa aquele like pra nós. E não perde que em breve tem o conteúdo número 3 pra você. Exatamente. É isso? É isso. Mais um. Valeu, obrigado. Tamo Valeu. junto.